Sabe quando um simples gesto do dia a dia muda o rumo de toda a sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquela manhã, eu só queria ajudar. O celular da minha nora tinha parado de funcionar e, como ela parecia tão aflita, ofereci-me para levá-lo à assistência técnica. Nada fora do comum, até o momento em que o técnico, um rapaz de semblante pálido e voz trêmula, me chamou discretamente para um canto e sussurrou algo que gelou o meu sangue. A senhora precisa cancelar suas contas, mudar suas senhas e fugir agora mesmo. Fiquei sem entender. Achei que ele estivesse exagerando, talvez confundindo alguma coisa. Mas quando ele virou o celular em minha direção e mostrou o que havia encontrado, o chão simplesmente desapareceu sob meus pés. Eu mal conseguia respirar, e o som do meu coração parecia um tambor dentro da minha cabeça. Era como se o mundo tivesse virado do avesso em questão de segundos. Naquele instante, percebi que nada seria igual novamente. A confiança, o amor de mãe, o lar tranquilo, tudo se despedaçou ali, diante de uma tela quebrada que escondia o pior dos segredos. Era uma manhã comum, daquelas em que o café ainda exala pelo corredor e o som dos pássaros se mistura ao barulho distante dos carros. Eu estava terminando de arrumar a cozinha quando Sofia, minha nora, apareceu com um olhar aflito e o celular nas mãos. Rosa, você pode levar para consertar? Travou tudo, acho que queimou a placa. Disse isso com aquele sorriso educado que sempre usava quando queria algo. Sem pensar duas vezes, aceitei. Afinal, o que poderia haver de errado em ajudar? Peguei o aparelho e notei algo estranho. O vidro não estava só trincado, parecia ter sido pressionado com força. Havia marcas, como se alguém tivesse tentado abrir às pressas. Deve ter caído, pensei, tentando afastar qualquer desconfiança. Sofia agradeceu rápido demais e saiu apressada, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Fiquei parada por alguns segundos olhando aquele celular, sentindo uma pontada estranha no estômago, uma daquelas intuições que a gente prefere ignorar. No caminho até a loja, o sol batia forte, mas eu sentia um frio por dentro. Cada passo parecia mais pesado. Lembro-me de ter pensado que talvez eu estivesse ficando sensível demais. Afinal, a aposentadoria trouxe um tempo ocioso que me fazia imaginar coisas. Mas algo naquela situação não encaixava. O jeito como ela evitou o olhar, o nervosismo nas mãos, a pressa em se livrar do telefone. Tudo parecia encenar uma peça que eu ainda não compreendia. Quando cheguei à loja, o ambiente era simples, cheirava a café requentado e metal aquecido. O técnico, um homem jovem e concentrado, pegou o aparelho e começou a analisá-lo. Enquanto ele mexia nos circuitos, eu olhava distraída as prateleiras com capinhas coloridas e carregadores. Parecia um dia comum, até que o silêncio dele começou a me incomodar. Era um silêncio tenso, carregado. "Está tudo bem aí?" perguntei, tentando soar leve. Ele não respondeu de imediato, apenas engoliu seco e me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer. Aquela expressão misturava medo e compaixão, como se tivesse visto algo que preferia não ter visto. Ele pediu para eu esperar um pouco, dizendo que precisava verificar uma coisa no sistema. O jeito como segurava o celular, com cuidado extremo, me deixou ainda mais desconfortável. Minutos depois, ele voltou, mas não da mesma forma. Estava pálido, a voz embargada, e pediu para conversarmos em particular. Eu achei aquilo inusitado, mas segui até o balcão lateral. Foi ali que, pela primeira vez, senti o ar rarefeito, como se o destino tivesse dado um nó invisível à minha frente. Ele respirou fundo, olhou ao redor e sussurrou: "A senhora precisa sair daqui, agora." Naquele momento, minha mente não conseguiu raciocinar. O celular que eu levei apenas para consertar se transformou na porta de entrada para o pior pesadelo da minha vida. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdade não quebra só a tela, quebra a alma da gente. Ele olhou ao redor como quem teme ser ouvido e baixou ainda mais a voz. "Dona Rosa, o que eu encontrei aqui dentro não é algo que a senhora possa ignorar." Meu corpo inteiro ficou tenso.
O som do ventilador velho girando no teto parecia amplificar o silêncio entre nós. Ele virou o celular na minha direção e ali, diante dos meus olhos, surgiram mensagens que nenhum coração de mãe deveria ler. Eram conversas entre o meu filho Alejandro e minha nora, Sofia. Planos friamente calculados. Frases como: ela não vai sentir nada. O remédio faz efeito em minutos. Senti o chão se abrir. Meus dedos começaram a tremer e uma parte de mim queria acreditar que aquilo era um engano, uma piada de mau gosto. Mas quanto mais eu lia, mais o horror se tornava real. O técnico, visivelmente abalado, explicou que as mensagens estavam salvas em backup automático e apareceram enquanto ele testava o sistema. Ele disse que quase apagou tudo por medo, mas algo o impediu. A senhora precisa se proteger, isso é grave. Eu mal conseguia falar. O rosto de Alejandro, aquele menino que eu carreguei no colo, parecia se misturar com o de um estranho. Cada palavra que lia queimava como ácido. Acabem com ela primeiro, depois dividimos tudo. A frieza do texto me deixou sem ar. E Sofia, minha doce nora, respondia com emojis, como se estivesse combinando um passeio. O contraste entre o tom leve e a crueldade me deu náuseas. O técnico pediu que eu não voltasse para casa até tomar providências. Disse que tiraria cópias de tudo, por segurança, e que me entregaria pessoalmente os prints. Eu só conseguia sentir, como se estivesse em transe. Minha mente alternava entre incredulidade e pavor. Saí da loja cambaleando como quem tenta andar sobre gelo fino. O sol ainda estava lá fora, mas parecia ter perdido o brilho. Na calçada, sentei num banco por alguns minutos tentando respirar. Tudo girava. Lembrei-me das risadas em família, dos almoços de domingo, dos abraços fingidos de Sofia e das promessas de Alejandro de cuidar de nós na velhice. De repente, tudo fazia sentido. O excesso de gentileza, as visitas inesperadas, as perguntas sobre contas bancárias. O instinto que eu ignorava agora rugia dentro de mim. Algo muito errado estava acontecendo. Peguei um táxi de volta para casa, mas não desci na frente. Pedi para parar 2 ruas antes. Observei a casa de longe, as cortinas abertas, o jardim impecável, o mesmo cenário onde vivi anos de amor e paz. Mas agora, aquele lar parecia uma armadilha. Senti que cada janela me observava, cada sombra sussurrava perigo. A partir daquele momento, minha vida mudou para sempre. Eu ainda não sabia exatamente como reagir, mas uma coisa estava clara. O que eu descobrira não poderia ser ignorado. Era hora de agir com silêncio, com estratégia e com a força que nem eu sabia que tinha. Quando fechei a porta do quarto naquela noite, senti o corpo inteiro desabar. O celular estava em cima da mesa, envolto em um pano, como se fosse uma prova viva do inferno que eu havia descoberto. Eu andava de um lado para o outro, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Será que era mesmo o meu filho? Será que alguém o estava chantageando? Meu coração queria negar, mas a razão me empurrava para o abismo da verdade. Cada mensagem, cada frase fria, cada plano detalhado, eram impossíveis de justificar. A noite parecia não ter fim. Lembro-me de olhar para o teto, escutando o som distante do relógio da sala, marcando os segundos. E, a cada tic-tac, eu sentia a dor se espalhar como uma ferida aberta. É uma sensação estranha, descobrir que o perigo não vem de fora, mas de dentro de casa, de quem você mais amou. Eu queria gritar, chorar, desabar nos braços de alguém, mas não havia ninguém em quem confiar. Nem mesmo em mim. No espelho, o reflexo mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. O rosto pálido, os olhos inchados, o olhar perdido. Foi ali que percebi. Ou eu me entregava ao desespero, ou aprendia a pensar com frieza. Precisava ser racional, precisava entender o que estava por trás daquilo. Algo me dizia que havia mais, que aquelas mensagens eram só a ponta de um plano maior, calculado há muito tempo. Peguei um caderno antigo e comecei a anotar tudo. Datas, horários, frases, detalhes que pudessem servir como prova. A cada linha escrita, uma lágrima escorria, mas junto dela nascia também uma nova força. Eu não podia permitir que o medo me paralisasse.
Se havia algo que a vida me ensinou, é que o silêncio pode ser a arma mais poderosa quando o inimigo dorme ao seu lado. No dia seguinte, evitei contato com Alejandro e Sofia. Atendi suas ligações fingindo estar resfriada, e quando eles perguntaram se o celular já estava pronto, menti dizendo que o técnico precisaria de mais tempo. O tom de impaciência na voz deles me confirmou que estavam preocupados. Foi o primeiro sinal de que meu disfarce estava funcionando. A cada movimento, eu sentia como se estivesse em um tabuleiro de xadrez, e qualquer passo errado poderia ser o último. Mas algo dentro de mim despertou, uma mistura de instinto e sobrevivência. Eu precisava agir com sabedoria, sem pressa, sem alarde. Naquele dia, entendi o verdadeiro significado da palavra choque. Não é apenas o susto, é o colapso interno que transforma quem você é. E ali, entre lágrimas e anotações, comecei a me tornar outra mulher. Uma que já não chorava por amor, mas lutava pela própria vida. Quando o relógio marcou 8 da noite, sentei-me na sala esperando Ricardo chegar. O som do portão abrindo sempre me trazia uma sensação de segurança, mas naquela noite meu coração batia diferente. Eu não sabia como contar. Como dizer ao homem, com quem dividi quase toda a minha vida, que o nosso próprio filho estava planejando o nosso fim? Ele entrou, me deu um beijo na testa e perguntou se estava tudo bem. Precisamos conversar, respondi com um nó na garganta. Fechei as cortinas, travei a porta e tirei o celular embrulhado da gaveta. Expliquei cada detalhe, desde o momento em que levei o aparelho até o instante em que o técnico me mostrou as mensagens. Ricardo ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Os olhos dele, normalmente serenos, estavam marejados. Pegou o celular com as mãos trêmulas e leu. A expressão de incredulidade foi se transformando em dor, uma dor que só quem é pai pode sentir. Nenhuma palavra parecia suficiente. Ele largou o telefone na mesa e ficou em silêncio por longos minutos, até que murmurou: "Eu criei um assassino?" Aquela frase cortou o ar da sala. Corri até ele e segurei sua mão. "Não foi você, nem eu, foi a ambição que o cegou." Mas mesmo dizendo isso, eu não tinha certeza. Como entender o que leva alguém a planejar algo tão monstruoso contra os próprios pais? Decidimos, ali mesmo, que o desespero não nos serviria de nada. Precisávamos ser estratégicos. Ricardo, com a mente de engenheiro metódico, começou a listar as providências. Mudar senhas, cancelar cartões, revisar contas bancárias. Eu o observava e percebia como, mesmo abalado, ele tentava proteger a família. Aquilo me deu forças. Não podíamos deixar que Alejandro e Sofia percebessem que sabíamos de tudo. Passamos horas revendo documentos, papéis, seguros de vida, contratos de propriedade. A cada detalhe, algo novo chamava-nos a atenção. Movimentos bancários estranhos, assinaturas suspeitas, transferências recentes. Tudo indicava que o plano já estava em andamento havia meses. Era como montar um quebra-cabeça macabro, onde cada peça revelava mais traição. Decidimos manter a rotina normal. No dia seguinte, agiríamos como se nada tivesse acontecido. Alejandro sempre ligava pela manhã, e eu precisava soar natural. "O disfarce é o nosso escudo", disse Ricardo. Concordei, mesmo que o simples pensamento de encarar meu filho ao telefone me causasse enjoo. Naquela noite, dormimos de mãos dadas, como se o contato físico pudesse afastar o medo. O som do vento batendo nas janelas parecia um aviso do destino. Algo estava prestes a acontecer. Eu só não imaginava que no dia seguinte o perigo viria disfarçado de preocupação e um sorriso gentil. Na sexta-feira, Sofia apareceu com seu sorriso ensaiado e um bolo de chocolate nas mãos. "Achei que seria bom jantarmos juntos. Faz tempo que não nos reunimos", disse, com a voz suave demais para ser espontânea. Eu e Ricardo trocamos um olhar rápido, o tipo de olhar que fala tudo sem precisar de palavras. Sabíamos que por trás daquela visita havia algo mais. Mesmo assim, fingimos naturalidade. Pus a mesa, ajeitei as velas e tentei fazer minha voz soar leve. "Que surpresa boa, querida. Estávamos com saudade."
Durante o jantar, ela mantinha os olhos fixos em nós, como quem estuda o comportamento de um animal enjaulado. Cada frase parecia um teste. Rosa, o Sr. Ricardo tem dormido bem? Não tem sentido tonturas ultimamente, né? A pergunta me gelou. O garfo parou no ar e por dentro meu coração acelerou. Fingi confusão e ri. Tonturas? Não. Por quê? Ela disfarçou com um gole de vinho. Ricardo, ao meu lado, apertou discretamente minha mão debaixo da mesa. Era o sinal para manter a calma. O clima à mesa oscilava entre cordialidade e tensão. O som dos talheres batendo nos pratos parecia mais alto que o normal. Sofia falava sobre o trabalho, sobre a vida corrida, e em cada pausa eu sentia o peso de uma intenção escondida. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de impaciência e cálculo, como se estivesse esperando o momento certo de agir. Em certo ponto, ela mencionou algo sobre eu parecer mais esquecida ultimamente. Senti o sangue ferver. Quis perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas me contive. Ah, é a idade, querida. A gente começa a esquecer as chaves, mas nunca quem somos. Respondi com um tom leve, mas firme. Ricardo abaixou a cabeça para esconder o riso nervoso. Aquilo parecia uma partida silenciosa de xadrez, e cada palavra era uma peça no tabuleiro. Quando ela foi à cozinha buscar mais vinho, aproveitamos o breve momento de privacidade. Ela está testando você, sussurrou Ricardo. Assenti em silêncio. O som da taça sendo enchida ecoou da cozinha como um aviso distante. Quando voltou, Sofia insistiu que brindássemos pela saúde da família. Recusei educadamente, dizendo que estava tomando antibióticos. Foi nesse instante que percebi o olhar cortante que ela me lançou. Um olhar rápido, mas cheio de irritação contida. Terminamos o jantar em meio a sorrisos falsos e frases educadas. Quando ela saiu, fechei a porta devagar, sentindo o corpo inteiro tremer. Ricardo me abraçou e disse: "Ela está se certificando de que acreditamos na farsa." Eu apenas balancei a cabeça. Sabíamos que aquilo era apenas o início e que o próximo movimento seria muito mais perigoso. Naquela noite, fiquei em pé diante da janela, observando o carro dela se afastar. As luzes vermelhas dos faróis cortavam a escuridão como um presságio, e dentro de mim, algo dizia que o verdadeiro veneno ainda não estava no copo, mas nas intenções que ela tentava disfarçar com um sorriso. Alguns dias depois daquele jantar tenso, recebi uma ligação do consultório do meu médico de família, o Dr. Mendonça. A secretária dizia que havia um agendamento marcado em meu nome para uma avaliação cognitiva. Fiquei surpresa, porque eu jamais havia solicitado isso. Talvez seja rotina, pensei, tentando não me alarmar. Mesmo assim, algo em meu peito latejava, como se uma voz interna me alertasse. Vá, mas vá atenta. No consultório, tudo parecia normal. O cheiro de álcool e o som suave de uma música ambiente tentavam criar conforto, mas minha intuição não me deixava relaxar. Quando o doutor entrou, percebi que ele estava diferente. Distante, desconfortável. Falava pausadamente, evitando me encarar por muito tempo. Rosa, recebi alguns relatórios sobre a senhora. Estou apenas conferindo informações. Pegou uma pasta e começou a ler. Quando mencionou as palavras perda de memória, confusão mental e sinais de demência inicial, senti o coração disparar. Quem enviou esses relatórios? Perguntei firme. Ele hesitou, gaguejou e então respondeu. Seu filho Alejandro trouxe pessoalmente. Disse que estava preocupado com algumas atitudes suas. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. A raiva e a dor se misturaram dentro de mim. Eu, que sempre fui organizada, lúcida, independente, agora estava sendo pintada como uma mulher senil, incapaz de cuidar de si. Era o plano perfeito. Desacreditar-me antes de me eliminar. Respirei fundo e olhei nos olhos do doutor. O senhor acredita mesmo nisso? Ele abaixou a cabeça. Eu conheço a senhora há anos, Rosa. Isso tudo não me convence. Foi então que ele me mostrou algo ainda mais grave. Os relatórios traziam minha assinatura falsificada. A caligrafia era idêntica,
Mas havia um detalhe que me entregava. O R do meu nome, sempre arredondado, estava reto. Sofia havia feito aquilo. Eu não tinha mais dúvidas. Saí dali com os documentos em mãos e uma mistura de medo e determinação. A cada passo até o carro, sentia o peso do que estava se desenrolando. Eles não estavam apenas tentando nos matar fisicamente. Estavam destruindo nossa credibilidade, preparando o terreno para o crime parecer natural. Uma tragédia familiar sem culpados. No trajeto de volta, as lembranças vinham em flashes. Sofia oferecendo ajuda para organizar meus remédios, Alejandro insistindo para administrar nossas contas. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça sombrio. Eu me sentia usada, traída e observada. Quando cheguei em casa, Ricardo estava na varanda, lendo. Entreguei os papéis sem dizer nada. Ele leu em silêncio e apenas murmurou: "Eles estão nos matando em etapas." Eu assenti com os olhos marejados. Naquela noite, enquanto o vento batia nas cortinas, percebi que o que começou como um simples concerto de celular agora se tornava uma guerra silenciosa, e a batalha seguinte seria muito mais perigosa. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Mal consegui dormir, atormentada por pensamentos que vinham e voltavam como ondas. Preparei um café forte e chamei Ricardo para irmos ao banco. Eu precisava ter certeza de que nada havia sido alterado sem nosso consentimento. No caminho, o silêncio no carro era denso. Nenhum dos dois queria dizer em voz alta o que já suspeitava: que nosso próprio filho estava desmontando nossa vida peça por peça, como quem desmonta uma casa por dentro. Ao chegarmos ao banco, fomos recebidos pelo gerente, um homem que conhecíamos há anos. Ele nos cumprimentou com o mesmo sorriso de sempre, mas ao mencionar o nome de Alejandro, notei sua expressão mudar. Seu filho já esteve aqui algumas vezes. Ele trouxe alguns documentos recentes. Olhei para Ricardo e senti o estômago virar. Pedi para ver os registros. O gerente hesitou, mas depois de explicar a situação e apresentar nossos documentos, ele permitiu. O que vimos foi um golpe frio, planejado com precisão. Havia assinaturas falsas, transferências bancárias para contas que desconhecíamos, solicitações de alteração de titularidade em investimentos. Até mesmo um seguro de vida havia sido feito em meu nome, tendo Alejandro como único beneficiário. As datas coincidiam com os dias em que ele vinha nos visitar. O sangue me subiu à cabeça. Meu Deus, ele usou nossas próprias visitas de domingo para nos roubar. Ricardo ficou calado, mas o rosto dele estava rígido, os olhos cheios de fúria contida. O gerente, constrangido, disse: "Olha, Dona Rosa, Senhor Ricardo, as assinaturas são idênticas. Ele deve ter copiado de algum documento antigo." Foi aí que me lembrei de um episódio. Meses antes, Sofia havia pedido para organizar nossas pastas de documentos no escritório. Tudo fazia sentido. Cada gesto, cada ajuda inocente era, na verdade, parte de uma armadilha elaborada. Saímos do banco com uma pilha de cópias autenticadas e um aperto no peito. Sentia o mundo girar. Como pode um filho planejar não só o assassinato, mas também a destruição da dignidade dos próprios pais? O sentimento era duplo: raiva e luto. Luto por um filho que ainda estava vivo, mas que já não existia como o conhecíamos. Decidimos ali mesmo que era hora de documentar tudo. Fomos até uma papelaria, compramos pastas, marcadores, envelopes. Ricardo anotava cada detalhe, e eu guardava cada cópia como quem guarda fragmentos de uma história que precisava ser contada. Era doloroso demais, mas necessário. Aquele dossiê se tornaria nossa proteção. Quando voltamos para casa, sentei-me à mesa da cozinha e olhei para as xícaras vazias. O cheiro de café ainda pairava no ar, misturado com o gosto amargo da traição. "Eles não estão apenas roubando nosso dinheiro", disse a Ricardo. "Estão tentando apagar quem somos." Ele assentiu em silêncio. E foi nesse instante que decidimos. Não íamos mais apenas reagir. Íamos nos antecipar. Alguns dias depois, Alejandro ligou dizendo que queria nos visitar. "Prepare algo especial, mãe. Tenho boas notícias." Sua voz soava forçada, quase teatral. O tom alegre demais,
o entusiasmo repentino, tudo parecia ensaiado. Desliguei o telefone com o coração apertado. Ricardo me olhou e disse calmamente: "É hoje." Ambos sabíamos. Aquela visita tinha um propósito. O plano estava em movimento e nós seríamos os alvos. Passei o dia em alerta, mas agi como se nada soubesse. Cozinhei, arrumei a mesa, acendi velas. Por fora, uma noite de família. Por dentro, uma tempestade. Quando eles chegaram, Sofia trazia um buquê de flores e uma garrafa de vinho caro. "Para celebrar vocês", disse, sorrindo. Alejandro, com aquele mesmo ar de filho exemplar, me abraçou como se não tivesse sangue nas mãos. A ironia era quase insuportável. Durante o jantar, a conversa era leve, mas os olhares não. Sofia insistia em servir as taças, e cada vez que se aproximava de mim, o perfume adocicado que ela usava parecia me sufocar. Ricardo, atento, mantinha o olhar firme, mas eu via seu maxilar travado. Quando ela serviu o vinho, notei um pequeno detalhe. Suas mãos tremiam levemente, não de emoção, de nervosismo. Algo naquele líquido parecia mais denso, mais escuro. "Vamos brindar?" disse Alejandro, levantando o copo. Ricardo o imitou, mas eu deixei minha taça intocada. "Estou tomando antibióticos ainda", repeti com um sorriso. Sofia disfarçou o incômodo e, para manter as aparências, brindou mesmo assim. O som do cristal batendo ecoou como um presságio. Ricardo levou o copo aos lábios, mas não bebeu. Encostou apenas, fingindo. O jogo havia começado. Entre risadas forçadas e perguntas triviais, Alejandro deslizou uma pasta sobre a mesa. "Ah, mãe, pai, preciso só da assinatura de vocês para atualizar o seguro. Coisa rápida." O ar ficou pesado. Era a isca final. Eu olhei para Ricardo e ele, sem hesitar, respondeu: "Claro, filho, deixe aí que assinamos amanhã, com calma." A expressão de decepção no rosto de Alejandro foi quase imperceptível, mas eu notei. Ele forçou um sorriso e continuou jantando. Quando eles saíram, fechei a porta e desabei. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Ricardo tirou discretamente a garrafa da mesa e a guardou em um saco plástico. "Amanhã levaremos para análise", disse com firmeza. O homem calmo e racional agora se movia como um estrategista. E eu, entre o medo e o alívio, percebi que estávamos um passo à frente. Naquela noite, o vento parecia uivar lá fora. A casa, antes refúgio, agora era palco de uma guerra invisível. E o jantar que deveria selar nossa morte acabou se transformando na primeira prova concreta de que o mal pode ser desmascarado, mesmo quando veste o rosto de quem amamos. Na manhã seguinte, ainda com o cheiro do vinho pairando pela casa, acordei com uma ideia fixa na cabeça. Se eles estavam nos vigiando, era hora de vigiá-los também. A verdade precisava ser registrada, palavra por palavra, gesto por gesto. Ricardo, sempre cauteloso, já havia pensado o mesmo. Tirou de uma gaveta um pequeno gravador antigo que usava em reuniões de trabalho anos atrás. "Chegou a hora de usar isso por um motivo que realmente importa", disse ele com um olhar determinado. Passamos a planejar cada detalhe. Instalamos o gravador em locais estratégicos, sob a mesa de jantar, no aparador da sala e até em uma luminária próxima à poltrona onde Alejandro gostava de sentar. Eu me sentia como uma mulher dividida. Por fora, uma mãe cordial. Por dentro, uma espiã em sua própria casa. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Cada visita, cada conversa banal, agora era uma oportunidade de reunir provas. Dias depois, eles voltaram. Alejandro dizia querer passar um tempo em família, mas era evidente que estavam impacientes. Sofia falava demais, enchendo o ar de comentários sobre como as coisas estavam melhorando e como o seguro facilitaria nossa vida. Eu e Ricardo trocávamos olhares sutis, tentando não demonstrar nada. O gravador estava ligado. Quando o assunto tocou em documentos, Alejandro baixou o tom de voz e disse: "Precisamos acelerar, Sofia. Meus pais estão começando a desconfiar." Ela respondeu,
sem perceber o fio de voz captado. Relaxa, o vinho vai resolver tudo. Só precisamos repetir o plano no fim de semana. Meu sangue gelou. As palavras dela caíam como facas invisíveis. Cada frase registrada era um passo mais perto da verdade, e ao mesmo tempo uma dor que não tinha nome. Terminada a visita, esperamos o carro dele se afastar e corremos para ouvir a gravação. O som era baixo, mas nítido. Cada palavra, cada respiração. Ricardo fechou os punhos e lágrimas silenciosas desceram pelo seu rosto. Eles iam nos matar como se fôssemos estranhos, Rosa. Eu não consegui responder. Apenas o abracei, sentindo o peso de uma dor que não se cura. A de descobrir que o amor se tornou uma armadilha. Guardamos a gravação em um pendrive e fizemos cópias. Escondemos uma na casa, outra na bolsa e deixamos uma terceira com um amigo de confiança. Estávamos prontos para o próximo passo, transformar nossa dor em prova. Aquele pequeno aparelho, esquecido em uma gaveta por anos, agora era a nossa voz quando o medo tentava nos calar. Naquela noite, olhei para o teto e agradeci em silêncio por ainda estarmos vivos. A gravação era mais do que uma prova. Era um escudo invisível. E embora o perigo ainda estivesse à espreita, algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, eu deixava de ser vítima e começava a lutar como sobrevivente. O sol mal tinha nascido quando a campainha tocou. Era um pouco mais de 7 da manhã, e o som estridente cortou o silêncio da casa como uma navalha. Eu e Ricardo nos entreolhamos. Ninguém nos visitava tão cedo. Caminhei até a porta com o coração acelerado e, ao abrir, lá estava ela. Sofia, impecável como sempre, segurando uma pasta de documentos e um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, sogrinha. Desculpe aparecer assim, mas é urgente. O tom dela era doce demais, quase infantil. Entrou sem pedir permissão, espalhando seu perfume pesado pela sala. Alejandro ficou de vir mais tarde, mas pediu para eu adiantar isso com vocês. São só algumas assinaturas simples, para regularizar o seguro e uns ajustes do banco. O disfarce de preocupação me soava cada vez mais falso. Coloquei o café na mesa, tentando ganhar tempo, e perguntei: seguro? Que seguro, querida? Ela sorriu e respondeu: aquele que Alejandro comentou. Lembra? Só um ajuste de rotina. Ricardo fingia estar distraído com o jornal, mas eu via suas mãos tensas, segurando a xícara. A cena era uma encenação perigosa, e cada palavra dela era um golpe calculado. Eu me sentei devagar e peguei os papéis. Folheei página por página, observando os detalhes. Havia informações pessoais, números de conta e, claro, nossas assinaturas falsificadas em versões antigas. Ela esperava que assinássemos de novo, dessa vez legitimando tudo. Posso deixar aqui e vocês assinam depois? Insistiu. O sorriso dela começava a rachar. Claro, querida, respondi calmamente. Mas só depois de revisar com a nossa advogada. Aquilo foi como uma faísca. O rosto de Sofia empalideceu. Advogada? Pra que isso? Somos família. A voz dela subiu meio tom, e por um instante vi o verniz cair. O olhar gentil se transformou em fúria contida. Fingindo tranquilidade, ofereci mais café. Ela recusou com uma desculpa apressada, recolheu a pasta e disse: então avisem quando estiverem prontos. Alejandro vai ficar chateado. E saiu. Ficamos em silêncio por um longo tempo após o som do portão se fechar. Ricardo foi até a janela e a observou entrar no carro, ligando o celular logo em seguida. Ela está avisando a ele agora, murmurou. Aquele encontro matinal foi o ponto de virada. A máscara de Sofia começava a desmoronar e a tensão já não cabia mais nos sorrisos fingidos. Naquele mesmo instante, decidimos. Era hora de chamar ajuda profissional. Não podíamos mais lutar sozinhos. E se até ali a dor nos movia pelo medo, dali em diante seria pela justiça. Naquele mesmo dia, depois que Sofia saiu, Ricardo ligou para uma antiga conhecida nossa, Lucia Herrera, uma advogada respeitada, conhecida pela calma e pela precisão nas palavras.
Se alguém pode nos ajudar, é ela, disse ele, enquanto discava o número. Lucia nos atendeu com a serenidade de quem já lidou com tragédias piores do que imaginava existir. Marcou um encontro para aquela tarde em seu escritório, num prédio discreto no centro da cidade. Quando chegamos, o ambiente exalava profissionalismo e acolhimento ao mesmo tempo. Quadros de justiça, livros empilhados, cheiro de café fresco. Eu me sentei em frente à mesa dela e pela primeira vez em muitos dias senti que podia respirar. Contei tudo, desde o celular até as falsificações, passando pelas mensagens e o vinho. Ela nos ouviu sem interromper, apenas fazendo anotações meticulosas, o olhar firme, atento. Quando terminei, ela cruzou as mãos e disse: "Vocês estão diante de um crime grave, Rosa, mas não se desesperem. Agora, o poder está com vocês." Lucia nos orientou com precisão cirúrgica. Pediu todas as provas possíveis: cópias de mensagens, extratos bancários, relatórios médicos e, claro, a gravação que havíamos feito. "Essa gravação vale ouro. É a chave de tudo", afirmou. Enquanto falava, senti algo que há dias não sentia: segurança. Era como se finalmente tivéssemos alguém de nosso lado, alguém que enxergava o que muitos chamariam de paranoia. Ela explicou que o primeiro passo seria formalizar uma denúncia, mas com sigilo absoluto. Eles não podem desconfiar. Precisamos de flagrante. Também recomendou instalar câmeras discretas em casa e manter a rotina normal. Cada instrução dela soava como um escudo invisível sendo erguido ao nosso redor. Ricardo anotava tudo. E eu apenas observava Lucia, impressionada com a firmeza de sua voz e a empatia no olhar. Antes de sairmos, ela segurou minha mão e disse algo que nunca esqueci: "Rosa, o mal se alimenta do medo. Quando vocês decidiram reagir, ele começou a perder o poder." Aquilo me atravessou como um raio. Pela primeira vez, eu não me sentia uma vítima. Sentia-me uma mulher que estava recuperando o controle da própria história. Voltamos para casa com uma sensação diferente. Ainda havia medo, sim, mas agora havia propósito. Cada passo parecia calculado, cada palavra medida. A partir dali, começamos a viver em dois mundos: o da rotina aparente e o da estratégia silenciosa. E naquela noite, antes de dormir, olhei para Ricardo e disse: "Se Deus nos deu uma advogada como Lucia, é porque Ele não desistiu de nós." Ele sorriu, cansado, e respondeu: "Então agora é a vez deles sentirem medo." 2 dias depois da reunião com Lucia, recebemos uma visita discreta em casa. 2 agentes da polícia, de terno simples e olhar atento, vieram sob orientação direta dela. Trouxeram equipamentos, câmeras minúsculas e um plano detalhado para montar uma operação silenciosa. "O objetivo é capturar o flagrante", explicou o inspetor. Eu e Ricardo apenas assentimos. Era estranho pensar que nossa própria sala, cenário de tantas memórias familiares, se transformaria agora num campo de vigilância. Eles instalaram câmeras em locais estratégicos, uma dentro do abajur, outra entre os livros da estante e uma terceira, quase invisível, próxima à mesa de jantar. "Não digam nada, não mudem nada, vivam como sempre viveram", reforçou o policial. Senti o estômago embrulhar. O simples ato de preparar o café, a partir daquele dia, carregava a atenção de quem vive num campo minado. Mas era necessário. Naquela mesma noite, Alejandro ligou. "Mãe, o vinho daquela noite era especial, né? Vou levar outro para repetir a comemoração." O tom de voz dele era quase brincalhão, mas agora eu ouvia as palavras com clareza de quem conhece o veneno escondido na doçura. Concordei, mantendo a voz tranquila, enquanto o gravador registrava cada sílaba. Quando desliguei, olhei para Ricardo. Ele apenas disse: "Chegou a hora." Na tarde seguinte, eles chegaram. Sofia trazia o mesmo perfume intenso, o mesmo sorriso de sempre. Alejandro, animado demais, colocou o vinho na mesa. Conversas banais, risadas forçadas, o roteiro de sempre. Até que, em determinado momento, ele se levantou e foi até a cozinha, dizendo que ia buscar algo para acompanhar o brinde. As câmeras captaram tudo.
Alejandro abriu o frasco, despejou uma substância transparente dentro da garrafa e agitou com cuidado. O gesto foi rápido, preciso, frio. Enquanto isso, na sala, Sofia me distraía com perguntas sobre remédios. A senhora ainda está tomando aqueles comprimidos, né? Eu trouxe uma nova receita do médico. A frieza no olhar dela me atravessou. A polícia, que assistia tudo de um carro do outro lado da rua, já estava em movimento. Quando Alejandro voltou com a garrafa nas mãos, pronto para servir, ouvi o som das botas batendo no piso da varanda. A porta se abriu de repente e os agentes entraram com firmeza. Polícia, ninguém se mova. O tempo pareceu parar. O olhar de espanto de Alejandro, o grito abafado de Sofia, o copo caindo da mesa, tudo aconteceu em segundos. Eles foram rendidos sem resistência. O líquido foi recolhido, as câmeras apreendidas e o flagrante confirmado. Um dos agentes olhou para mim e disse: Dona Rosa, foi por pouco. E naquele instante, senti uma mistura de alívio e tristeza. O perigo havia terminado, mas a ferida que aquilo deixaria jamais seria apagada. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Um silêncio diferente. Não o do medo, mas o da sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, eu e Ricardo dormimos em paz, sabendo que o mal finalmente havia sido desmascarado. A manhã seguinte amanheceu com o céu cinzento, pesado, como se até o tempo compartilhasse o peso do que havia acontecido. Eu e Ricardo fomos chamados à delegacia para formalizar os depoimentos. Quando chegamos, o ambiente cheirava a café forte e papel úmido, aquele odor típico de lugar onde se revelam verdades amargas. Em uma sala simples, de paredes brancas e frias, vimos nossos rostos refletidos num espelho embaçado. Era difícil acreditar que, depois de tudo, estávamos ali não como vítimas silenciosas, mas como sobreviventes. Pelas frestas da janela, observei a chegada do carro da polícia que trazia Alejandro e Sofia. Eles desceram algemados, cercados por agentes. Alejandro estava abatido, o olhar distante, quase perdido. Sofia, ao contrário, mantinha o queixo erguido, o mesmo ar de superioridade que sempre usava para manipular. Ao vê-los assim, senti uma mistura de dor e alívio. Era como assistir à ruína de um pesadelo, o fim de algo que nunca mais poderia ser chamado de família. Dentro da sala, o delegado nos mostrou as provas. O vídeo, as análises químicas do vinho, as mensagens recuperadas, os registros bancários, os relatórios médicos falsos. Tudo. Era um dossiê completo, impossível de negar. Ele olhou para mim e disse com voz firme: Dona Rosa, esse caso vai ganhar repercussão. Vocês fizeram o certo e chegaram a tempo. Ouvir isso me fez respirar fundo, como se um peso de toneladas se desprendesse do peito. Ricardo permaneceu em silêncio quase o tempo todo. Apenas quando o delegado mencionou o nome do filho, ele murmurou: Que Deus tenha misericórdia dele. Eu o olhei e percebi o quanto aquela frase resumia tudo. Não havia mais raiva, apenas um cansaço profundo, o tipo de cansaço que nasce quando o amor e a dor colidem. Quando os tiraram da sala de interrogatório, Alejandro cruzou o olhar comigo. Por um segundo, vi ali o menino que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. Mas essa lembrança foi rapidamente engolida pela imagem do homem algemado, destruído por suas próprias escolhas. Ele tentou falar algo, mas a voz falhou. Sofia, ao seu lado, não desviou o olhar. Ainda me fitava com aquela frieza calculada que sempre me arrepiava. Na saída, uma chuva fina começou a cair. O som das gotas batendo no vidro do carro misturava-se com o murmúrio distante da cidade desperta. Segurei a mão de Ricardo e sussurrei: Acabou. Mas no fundo eu sabia, nada realmente acaba, quando o que foi destruído é o amor entre pais e filho. Ainda assim, havia gratidão. Gratidão por estarmos vivos, por termos tido discernimento e coragem. A justiça havia começado, mas a verdadeira luta seria reconstruir a alma depois da tempestade. 2 dias depois da prisão, fomos chamados novamente à delegacia. Desta vez, para algo que nenhum pai está preparado.
encarar o próprio filho algemado. Entrei na sala com o coração apertado e o cheiro metálico das grades me causou enjoo. Alejandro estava sentado diante de uma mesa fria, com os pulsos marcados pelas algemas. Ao me ver, desviou o olhar, envergonhado. Ricardo ficou de pé, firme, sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer sentença. O investigador pediu que eu me sentasse. Ele quer falar com vocês, disse. Meu primeiro impulso foi negar, mas uma parte de mim precisava ouvir. Não por curiosidade, mas para tentar entender onde perdemos aquele menino que criamos com tanto amor. Alejandro começou com voz trêmula. Mãe, eu não sei o que deu em mim. As lágrimas desceram, mas eu não senti pena. Não sabe? Perguntei, tentando conter a raiva. Planejaram nossa morte, falsificaram documentos, envenenaram o vinho, e você não sabe? Ele abaixou a cabeça e começou a balbuciar. Foi por dinheiro, por amor. Eu queria dar a Sofia o que ela merecia. As palavras ecoaram pela sala como punhais. Por amor. Um amor doentio, cego, que o fez trair os próprios pais. Ricardo respirou fundo, mas sua voz saiu firme. O amor verdadeiro não destrói, Alejandro. O que você sentia era submissão, não amor. O filho que um dia foi motivo de orgulho, agora chorava como um estranho. Durante minutos, ele falou sobre as pressões de Sofia, sobre o medo de perdê-la, sobre como ela o convencia de que nós já tínhamos vivido o suficiente. Cada frase era mais absurda que a anterior, mas eu percebia que, por trás de tudo, havia algo ainda mais cruel. Alejandro havia se tornado refém de uma mente manipuladora. Não era inocente, mas também não era o mesmo homem que um dia beijou minha testa antes de ir trabalhar. Quando o interrogatório terminou, o policial perguntou se eu queria dizer algo. Fiquei em silêncio por alguns segundos e depois falei devagar. Alejandro, o que você tentou tirar de mim não foi só a vida. Foi a fé no amor que eu sentia por você. Mas saiba, ainda que eu nunca esqueça, eu escolho não te odiar. Porque o ódio me faria igual a vocês. Ele chorou, encostando a cabeça na mesa. O som dos soluços dele ecoou como um lamento distante, de alguém que já compreendeu o preço do próprio erro tarde demais. Saí da sala com o coração em pedaços, mas com a alma em paz. Às vezes, o perdão não é um gesto de bondade, é um ato de libertação. Naquela noite, ao deitar, percebi que algo em mim havia se encerrado ali. Eu não era mais a mesma mulher que entrou naquela delegacia. Tinha chorado, sofrido e sobrevivido. E sobreviver depois de tanto horror já era uma forma de vitória. Alguns dias depois do interrogatório de Alejandro, recebemos uma ligação inesperada da delegacia. O delegado queria nos informar que Sofia havia pedido um acordo judicial. Ela quer colaborar em troca de redução de pena, explicou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que mais poderia restar para ser revelado. Quando chegamos à sala de interrogatório, encontrei uma mulher completamente diferente daquela que um dia fingiu ser parte da nossa família. O cabelo desfeito, o rosto pálido e o olhar vazio. Ainda assim, havia algo de gelado nela, algo que não se quebrava. Sofia falou sem rodeios, com a frieza de quem descreve um roteiro já ensaiado. Eu ia me livrar de Alejandro depois, disse. As palavras cortaram o ar como navalhas invisíveis. Ele era fraco, emocional. Se eu deixasse, estragaria tudo. Eu só precisava do nome dele e da confiança de vocês. Cada frase era uma punhalada. Ricardo, sentado ao meu lado, apertou os punhos. Eu apenas olhava, sem conseguir piscar. O delegado fez mais perguntas e Sofia continuou, revelando detalhes de um plano que parecia coisa de filme. O envenenamento seria apenas o primeiro passo. Depois, ela usaria documentos falsos para assumir a administração dos nossos bens e, em seguida, denunciaria Alejandro como o único responsável. Eu sempre termino o serviço sozinha, murmurou, com um sorriso quase imperceptível. Aquilo me deu arrepios. Pela primeira vez, entendi que ela nunca amou meu filho. Apenas o usou como uma peça descartável. Por que ele?
Perguntei com a voz embargada. Porque ele acreditava em tudo que eu dizia. Respondeu fria como gelo. Homens assim são fáceis de manipular. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu olhava para ela e tentava encontrar algum resquício de arrependimento, alguma fagulha de humanidade, mas não havia nada. Era como encarar o vazio. O delegado, visivelmente desconfortável, encerrou o depoimento e mandou levá-la de volta à cela. Quando passou por mim, ela se virou e disse com um leve sorriso: "No fundo, você devia me agradecer. Se não fosse eu, nunca descobriria o que seu filho era capaz de fazer." Essas palavras me atravessaram como veneno. A audácia dela era quase demoníaca. Saí da delegacia com as pernas bambas. Ricardo caminhava ao meu lado em silêncio. O vento frio da tarde batia no rosto, tentando levar embora o peso daquela revelação. Eu olhei para o céu e pensei: como alguém pode nascer sem alma? Naquela noite, escrevi no meu diário: algumas pessoas não matam apenas corpos, matam o amor, a confiança e tudo o que é puro ao redor delas. Sofia era uma dessas pessoas, e ainda que a justiça humana fizesse sua parte, eu sabia que a justiça divina, um dia, completaria o que começou. Algumas semanas depois das confissões, Lucia nos ligou pedindo que fôssemos até seu escritório. "Há algo que vocês precisam saber", disse, com aquele tom grave que precede uma revelação difícil. Quando chegamos, ela abriu uma pasta repleta de documentos, recortes de jornal e registros antigos. Pesquisamos o passado de Sofia e o que encontramos é perturbador. Senti o coração acelerar. Lucia respirou fundo e continuou. Ela já havia sido investigada anos atrás, na cidade onde cresceu. O tutor dela morreu de forma suspeita e o caso nunca foi resolvido. As palavras dela me fizeram arrepiar. Segundo os registros, o homem que criou Sofia, um tio distante, morreu envenenado após assinar a herança em nome dela. O detalhe mais chocante era o veneno usado. Adelfa, a mesma substância que os peritos encontraram no vinho que ela havia trazido para o nosso jantar. Era um padrão, uma assinatura invisível. Sofia repetia o mesmo método, a mesma calma, a mesma frieza, mudando apenas as vítimas. Lucia nos mostrou ainda que Sofia havia estudado brevemente enfermagem, abandonando o curso poucos meses depois. Ela sabia manipular medicamentos, dosagens, substâncias. Cada nova informação parecia uma peça se encaixando no quebra-cabeça sombrio que se formava diante de nós. E o que mais me doía era pensar que, durante anos, eu havia recebido essa mulher na minha casa, servido comida à mesa, partilhado confidências. Eu a tratei como filha. Ricardo, ao meu lado, ficou em silêncio por muito tempo. Depois murmurou: "Ela não é apenas uma criminosa, é um predador humano." Eu concordei. O tipo de pessoa que transforma o afeto em armadilha, o amor em veneno. Sofia não apenas enganava, ela estudava cada movimento, cada vulnerabilidade, até que a vítima se rendesse. E pensar que nosso filho se tornou o último a cair nessa teia me fazia estremecer. Saímos do escritório atordoados. O vento frio da rua parecia atravessar a alma. Caminhei alguns metros em silêncio e disse a Ricardo: "Ela sempre olhava demais para as nossas mãos. Agora entendo. Ela observava as assinaturas." Era isso. Desde o início, ela nos estudava. Nada foi acaso. O sorriso, o tom de voz, a forma de tocar o ombro ao cumprimentar. Tudo era cálculo. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o horizonte. A lua estava alta, fria, silenciosa. Pensei em quantas pessoas já haviam confiado nela, quantas histórias ela destruiu antes de cruzar nosso caminho. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era apenas medo, era luto. Luto por Alejandro, por mim, por todos os que caíram no encanto de um rosto bonito e de uma alma vazia. Mas também senti um tipo de força nascer no meio dessa dor. Sofia havia nos ferido, mas não vencido. E no fundo eu sabia, a verdade mais cedo ou mais tarde sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo quando o mal se disfarça de amor.
Depois de tudo o que vivemos, a casa onde morávamos passou a ser um lembrete constante da dor. Cada canto guardava um eco do que aconteceu. O jantar interrompido, as lágrimas contidas, as noites sem sono. Então, eu e Ricardo decidimos vender o imóvel. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Precisávamos começar de novo, longe das lembranças que insistiam em sangrar. Encontramos um chalé simples em uma cidade pequena, cercado por montanhas e silêncio. O tipo de lugar onde até o vento parece falar mais baixo. No começo, a adaptação foi estranha. Depois de tanto tempo vivendo em alerta, o corpo já não sabia o que era relaxar. Eu acordava no meio da noite com o menor ruído, imaginando portas abrindo, vozes sussurradas. Ricardo também tinha o olhar cansado, mas era ele quem sempre dizia: "Estamos seguros agora, Rosa. O mal ficou para trás." Aos poucos, comecei a acreditar. As manhãs ali eram diferentes. O cheiro de terra molhada, o som distante das cigarras, o nascer do sol dourando as janelas. A vida, que parecia ter perdido o brilho, começava a se reconstruir aos poucos. Comecei a escrever novamente, algo que não fazia há anos. Pegava o caderno e deixava as palavras fluírem, sem me preocupar com o que saía. Escrevi sobre medo, sobre perdão, sobre sobrevivência. E percebi que, de certa forma, escrever era minha forma de cura. Cada frase era um pedaço do peso que eu tirava de dentro de mim. Ricardo, por sua vez, se dedicou à jardinagem. Plantava como quem replantava a própria alma, e foi entre flores e palavras que nossa casa voltou a ter vida. As feridas ainda estavam lá, é claro. Às vezes, um cheiro ou uma música bastavam para me levar de volta àquela noite. Mas, diferentemente de antes, agora eu sabia o que fazer com a dor. Não fugir dela, mas transformá-la. Aprendi que o trauma não se apaga, ele ensina. Ensina a olhar com mais cuidado, a confiar menos nas aparências e a valorizar o que é genuíno. Certa tarde, ao observar Ricardo cuidando do jardim, percebi algo que nunca tinha notado. Mesmo com todas as cicatrizes, ainda havia amor. Um amor calmo, maduro, que resistiu às tempestades e encontrou refúgio na simplicidade. "A gente sobreviveu, Rosa", ele disse, sem tirar os olhos das plantas. Sorri e senti as lágrimas caírem, mas dessa vez eram de gratidão. Começamos a receber visitas de vizinhos, gente simples e bondosa que nos tratava com respeito sem fazer perguntas. Ninguém ali sabia nossa história completa, e talvez fosse melhor assim. Pela primeira vez, não éramos mais vítimas de uma tragédia. Éramos apenas um casal recomeçando. E foi nesse silêncio curativo que compreendi que o renascimento não é o fim da dor, mas o início da sabedoria. Porque sobreviver não é apenas continuar respirando, é aprender a viver de novo, mesmo quando a alma ainda sente o gosto amargo do passado. Passaram-se alguns anos desde a sentença. A vida tinha voltado a um ritmo calmo, quase silencioso, até o dia em que recebi uma carta da penitenciária. Era de Alejandro. A letra trêmula, as frases curtas, ele pedia para me ver. "Preciso olhar nos seus olhos, mãe, e pedir perdão." Li aquelas palavras várias vezes antes de decidir. O instinto de mãe ainda lutava com a lembrança da dor, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir, não por ele, mas por mim. Na manhã da visita, o céu estava nublado. Entrei na prisão com o coração pesado, o som das portas de ferro se fechando atrás de mim ecoando como marteladas. Quando o vi, sentado do outro lado do vidro, senti o tempo parar. Alejandro estava diferente, mais magro, com os olhos fundos, o semblante cansado. Mas havia algo novo ali, uma serenidade triste, o tipo que só nasce depois que se perde tudo. Peguei o telefone da cabine e disse apenas: "Fale." Ele começou a chorar. "Mãe, eu estraguei tudo. Sofia me destruiu por dentro, mas fui eu quem a deixei entrar. Pensei que amor era fazer tudo por alguém, até perder o que eu era." Ouvi em silêncio. As lágrimas escorriam, mas não respondi de imediato. Ele contou que estava estudando direito na biblioteca da prisão,
tentando ajudar outros detentos com seus processos. Quero fazer algo que tenha sentido, nem que seja tarde. Ricardo, que me acompanhava, manteve-se em silêncio até o fim. Quando o filho terminou de falar, aproximou-se do vidro e disse: "O perdão é um presente, Alejandro, mas o arrependimento verdadeiro é um compromisso." Alejandro assentiu, enxugando os olhos. "Eu sei, pai. Sei que nunca vou apagar o que fiz. Mas se puder, quero morrer tentando ser alguém melhor." Saí dali com o coração dividido. Parte de mim sentia compaixão, a outra, uma tristeza antiga que nunca se desfazia. O caminho de volta foi silencioso. O som das rodas no asfalto parecia acompanhar meus pensamentos. Olhei pela janela e vi o mundo seguir seu curso. Crianças brincando, pessoas apressadas, a vida continuando como se nada tivesse acontecido. E de certa forma, era isso mesmo. O mundo continua, mesmo quando o nosso desaba. À noite, escrevi no meu diário: "Há perdões que não libertam o outro, libertam a gente. Não porque o erro mereça esquecimento, mas porque o rancor nos aprisiona mais do que qualquer cela." Alejandro ficaria muitos anos lá dentro, mas ao menos havia começado a compreender o peso de suas escolhas. E enquanto apagava a luz do quarto, senti uma paz estranha, como se, enfim, o ciclo estivesse se fechando. Não havia alegria, mas havia aceitação. E às vezes, isso já é o bastante. O tempo, dizem, cura tudo, mas descobri que ele não apaga, apenas transforma. As feridas que antes sangravam agora são cicatrizes silenciosas que me lembram do quanto fui forte. Às vezes, ainda acordo no meio da noite e me pego ouvindo o vento, imaginando se ele traz algum vestígio do passado. Mas em vez de medo, o que sinto agora é um tipo de respeito. Respeito pela dor que me moldou, pela mulher que precisei me tornar quando tudo desabou. Ricardo envelheceu com serenidade. Há dias em que o encontro sentado na varanda, olhando o horizonte com aquele ar de quem já entendeu tudo. "Você percebe, Rosa?" ele me disse certa vez. "O que vivemos poderia ter nos destruído, mas no fim nos purificou." Concordei em silêncio. A dor tem esse dom estranho de revelar o que o conforto esconde. E talvez por isso, mesmo depois de tudo, aprendemos a agradecer. Não pelo sofrimento em si, mas pela força que nasceu dele. Os anos passaram e aos poucos voltei a sorrir com naturalidade. As manhãs se tornaram leves, o café voltou a ter gosto e o som da chuva já não traz lembranças amargas. Mas ainda há dias em que a alma fica densa e o coração pede silêncio. Nesses momentos, eu me sento perto do jardim que Ricardo cuida com tanto amor e fico observando as flores que insistem em nascer no mesmo solo onde um dia enterramos tanto medo. Aprendi que as cicatrizes não precisam ser escondidas. Elas contam uma história, não de fraqueza, mas de sobrevivência. São lembretes de que a vida sempre pode ser reconstruída, mesmo depois de ser estilhaçada. E, curiosamente, é nelas que encontrei minha fé novamente. Não a fé ingênua de quem acredita que o bem sempre vence, mas a fé madura de quem sabe que, mesmo quando o mal parece triunfar, a justiça divina trabalha em silêncio. Às vezes, recebemos cartas de Alejandro. São poucas palavras, mas escritas com humildade. Ele fala sobre livros, sobre o trabalho na biblioteca da prisão, sobre o quanto pensa em nós. Ainda não consigo responder, mas guardo todas em uma caixa. Talvez um dia, quando o coração estiver completamente em paz, eu escreva de volta. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher com marcas, sim, mas também com brilho nos olhos. Uma mulher que passou pelo inferno e voltou trazendo consigo uma fé inquebrantável. O tempo não me curou. Ele me ensinou a viver com as cicatrizes sem deixá-las definirem quem eu sou. E, de certa forma, é isso que a vida é. Um equilíbrio entre dor e renascimento. Um lembrete constante de que enquanto ainda houver amor, mesmo que machucado, ainda há esperança. Hoje, quando olho para trás, percebo que não foi apenas uma história de crime ou traição, foi uma história sobre renascimento. Perdi quase tudo: a confiança, a inocência e parte do que acreditava ser amor.
Mas no meio desse caos, encontrei algo ainda mais valioso. Encontrei a mim mesma. Descobri que a força não vem de vencer o mal, mas de continuar caminhando mesmo depois que ele passa por você. Aprendi que o perdão não é esquecimento, é libertação. Que justiça não é vingança, é equilíbrio. E que por mais cruel que o destino pareça, há sempre um propósito escondido nas ruínas. A vida me mostrou que sobreviver não é o fim do sofrimento, é o início da sabedoria. Hoje sei que nada que é verdadeiro precisa ser disfarçado, e nada que é falso consegue permanecer para sempre. A dor me ensinou o que nenhum livro poderia, que as pessoas revelam quem são quando o amor se transforma em poder. Alejandro e Sofia me mostraram o lado mais escuro do ser humano, mas também me mostraram a importância de proteger a luz, aquela que nenhuma maldade consegue apagar. Essa luz é a fé. A mesma fé que me fez suportar o silêncio, enfrentar o medo e, no fim, continuar acreditando. Eu e Ricardo envelhecemos tranquilos. Às vezes, caminhamos juntos pelo jardim e ficamos em silêncio, apenas sentindo o vento. Não precisamos mais falar muito, porque o olhar diz tudo. Sobrevivemos. Não como vítimas, mas como testemunhas de que o amor verdadeiro resiste até nas ruínas. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, leve isso consigo. O mal pode até vencer por um tempo, mas nunca triunfa para sempre. O amor, quando é puro, sempre volta a florescer, mesmo que seja entre espinhos. Então, nunca subestime a força que existe dentro de você. Mesmo quando tudo parece perdido, há uma nova vida esperando do outro lado da dor. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Suas palavras mantêm viva essa comunidade de histórias que transformam, curam e inspiram.